diz assim: sendo pois o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobrindo de roupas, porém não se aquecia. Então disseram aos servos: busque para o meu rei, o Senhor, uma moça virgem, que esteja perante ele o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado o rei. E o rei se via, porém não a conheceu. Então, irmão, a Bíblia está dizendo que Davi não se relacionou com essa mulher. Eles trouxeram essa mulher porque se podia ter muitas esposas, né? Era lei isso, pastor Ismael. Não vai você inventar isso agora não, vou te dar guatabuzada na sua cabeça. Não, pastor, estou sentindo que eu quero alguma coisa. Estou sentindo que eu vou te dar um galopante na sua orelha, você inventar moda. Isso aqui era para esse tempo. Então trouxeram essa moça para fazer companhia para Davi. Davi não se relacionou com ela, irmãos. Ela esteve com ele, dormiu com o rei, aqueceu o rei. Mas essa mulher, ela foi esposa do rei, mas foi para nós aqui uma cuidadora do rei, dos últimos dias de Davi. Verso 1:5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso a parecer Agite, o que tivera depois de Absalão. Então aqui, irmãos, a gente vê um erro de Davi. A Bíblia fala que Davi nunca o repreendeu. Por que esse filho de Davi se levantou contra Davi? Porque em muitos momentos Davi deixou a coisa correr frouxa. Davi omitiu algumas coisas, acho que por omitir seu pecado, né, trouxe sequelas. Mas a Bíblia está dizendo que Davi nunca o repreendeu. A Bíblia fala que é a correção que traz sabedoria. A Bíblia fala para a gente corrigir o filho com a vara. Então assim, pastor, já bateu no seu filho? Já deu umas 2 chineladas, irmão. Porque tem hora que ele dá uma olhada assim, Ricardo, eu falo: esse cara sou eu. Esse cara sou eu, cara. E assim, lógico que ele conhece Jesus, que ele é educado, que ele é bonzinho, que ele é amoroso. Mas tem um pinguinho meu lá dentro dele lá, cara, de um cara arteiro. Esse era eu na escola, esse era eu na vida. Meus irmãos nunca precisaram apanhar, mas eu precisei. Então vai ter momentos que eu vou ter que corrigir. E a mãe fala: tadinho. Aí eu lembro da minha mãe: antes eu bater do que a polícia, antes eu fazer do que o outro fazer. Então tem crianças que não precisam, e tem crianças que precisam. Tem crianças que você fala, o menino sábio, né? Vamos mais novo, Eric, né? Igor, seja sábio. O pai falou: escuta, que se você escutar, a chance de errar é muito menor. Muito menor. Então falou, cara, é por esse caminho, né, pastor Ismael? É por esse caminho. Sente no meio dos anciãos, dos mais velhos, para ouvir. E eu quero falar: meu filho, não vai por aqui não. Deixa eu te falar, não vai, porque vai dar errado. Porque é um lugar que ele já passou. Eu sendo com pastores mais velhos, escuto esses pastores, porque eu vejo coisas que eles viveram que eu não preciso viver, né? Perseguições que umas Deus vai me levar, mas outras não. E aqui fala de uma omissão de Davi. E o verso 7 diz: e tinha entendido com Joabe, filho de Zeruiá, e com habitaram os sacerdotes, os quais ajuntavam seguindo Adonias. Aqui são essas pessoas que eu falei nas primícias, mas hoje eu não quero focar nelas, quero focar naqueles que são um grande exemplo. Verso 8: porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joada, e Natã, profeta, e Simei, o rei, e os poderosos que Davi tinham, não estavam com Adonias. Então nos dias que Davi já não era mais esse homem da espada, né, os dias que Davi já era só um senhor de idade, o rei respeitado por todos, mas Davi já não tinha mais tanta coisa para oferecer. Fala que tinha uns que permaneceram com ele. Verso 9: e matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoloete, que está perto do fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta Benaia, e os poderosos, e a Salomão seu irmão, não o convidou. Pode parecer que, separando para ler isso aqui, você vai pensar que Adonias
fez algo, né? Chamou aqueles para ele, mas a Bíblia fala que teve um que eles não convidou. E por que ele não convidou? Simplesmente porque eles não iriam. Não convidou, irmão. Esses homens aqui não tiveram nesse levante contra Davi, né? Não foram excluídos de um convite de um novo reinado. Porque a gente pensa assim, está levantando algo novo, eu preciso fazer parte disso. Eu falava com os irmãos sobre uma movimentação que está acontecendo aí legal para homens, né? Uma geração de homens fracos, era interessante isso aí. Mas não muda, isso não vai mudar a vida de um homem. O que vai mudar a vida de um homem é a palavra de Deus, né? É legal, irmãos, né? Eu tenho um amigo que participou desse movimento, falou, cara, muito bacana, né? Fortalece o homem, é legal, é interessante. São dias que os homens saem lá, separam 3 dias para orar, dia de quebrantamento. Irmão, tudo que separar para Deus é bom. Se for fazer uma viagem, uma conferência, pastor, vou numa conferência lá, né? Como o pastor Fabiano falou lá do Margarino Martinelli lá, é bênção. Vou lá na Lagoinha, é bênção. Mas isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a palavra de Deus. O que muda a sua vida é se ler a Bíblia, é se orar, é se meditar. Mas é errado ir? Não, irmão, não é errado, é bênção. Mas entenda que não é isso. O que vai mudar a sua vida é ser alguém leal a Deus e ser alguém leal ao lugar que você foi colocado. Então esses homens aqui, Natan, Benaia, os poderosos, Salomão, não foram convidados para estar com Adonias. Por quê? Porque eles não se corromperiam. E será que nós nesses dias somos as pessoas que não são convidadas para estar em alguns lugares, porque as pessoas sabem que nós não vamos corromper? E eu estou dizendo, irmãos, de igreja, estou dizendo do nosso trabalho, estou dizendo da vida normal, da vida secular. Na verdade a vida é uma só, né? Não é minha vida espiritual, não, a vida é uma só. A gente não é gato, irmão. Nem gato tem 7 vidas, isso é lenda. A gente é um só. Mas será que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, eu posso dizer assim, eu posso fazer isso aqui com o Humberto, né, confiar isso aqui na mão dele, porque eu sei que ele não vai se corromper. Eu estou dizendo de uma igreja, que eu sou pastor, estou dizendo da minha casa, estou dizendo do meu trabalho, estou dizendo aonde eu for, dizer assim, de verdade, o Humberto é leal a Deus, Humberto é leal ao patrão dele, da empresa, Humberto é leal ao Jean, que está no altar com ele, Humberto é leal ao Leônidas, Humberto é leal ao Ismael, ao pastor Ismael. Será que de verdade as pessoas vão ver a gente como pessoas leais, como pessoas que vão dizer assim, pastor Fabiano, rapaz, vamos conversar aqui, cara, aconteceu uma situação, né? Vamos dar um exemplo prático, irmão. Nossos filhos bateram um no outro. Mas, cara, os meninos bateram, vamos bater nós dois nesses? Vamos corrigir isso aqui, cara, né? O meu foi lá, o João estava dormindo, o meu deu uma chinelada no filho dele. Vamos consertar isso aqui, cara, porque nós temos uma aliança. Porque é momentos, Leandro, que a nossa amizade não vai ser suficiente, mas a nossa aliança vai nos fazer continuar junto. Vai ter momentos que a gente não vai estar bom com o outro, que as coisas podem acontecer, que as nossas mulheres podem ficar tristes uma com a outra, porque mulher fica, né? Fica. Nossas mulheres podem ter um problema um dia, mas nós vamos estar com elas e dizer, peraí, nós temos uma aliança, nossa casa tem uma aliança com essa casa. Então deixa eu te falar uma coisa, perdoa ela, errou com você, perdoa ela, porque nossas famílias têm um propósito, que é servir o Senhor. Nós temos o Senhor na mesma casa ministerial, nós temos o Senhor, o reino de Deus, nessa igreja chamada Mevan. Então vamos consertar isso aqui, porque Deus tem um plano para nós, Deus tem um plano para essa cidade, Deus tem um plano para a igreja, e nós temos uma aliança. Sabe, quando a gente para ver isso aqui, né, eles não foram chamados, irmão. Por quê? Porque eles não iam se corromper. E hoje em dia a coisa mais difícil são pessoas que não vão se corromper em qualquer atmosfera que seja. Por isso que é muito difícil, irmão, político cristão. Muito difícil, muito difícil. Só se for um cara muito radical, um Nicolas da vida, um maluco. Porque se entrar lá, irmão, começa o prefeito a dizer, se você fizer isso comigo, você tem 10 cargos. Porque é assim que funciona. Então você pode ser oposição ao prefeito, mas eu tenho 8 cargos. Se esse prefeito que é oposição a mim ganhar, a gente é obrigado só até aquele momento. A hora que ele entrou, ele me procura, o vereador Humberto, o senhor está comigo, eu vou manter os 8 cargos que o senhor tem. É assim que funciona a política. Então são poucas as pessoas que vão entrar na política e ser testemunho de Cristo. Pouquíssimos, às vezes estão até, irmãos, funcionando como um personagem. Você vai olhar, irmão, está funcionando como personagem, lendo versículo,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará, indo com paz como um deputado cristão, mas quando tem que dar uma canetada, não é uma testemunha. E aquele, Leandro, que não é cristão, olha para aquele e fala: mais malandro que eu, porque eu pelo menos decidi ser malandro. Esse aqui é malandro, ainda usa o nome de Deus. Será que de verdade a gente vai ser como esses homens? Sabe, aqui eu não quero falar no que é errado, eu quero falar do que é certo. E quando a gente para ver esses homens, eu quero falar um pouquinho de cada um, não quero estender. A gente vai ter um tempo, orar, sentar ali, tomar um café. Essa é a nossa primeira reunião. Mês que vem a gente vai ter mesas de comunhão, mas nós vamos encontrar, vamos marcar uma sexta-feira para a gente sair, nós aqui sair, ir num lugar, comer um espetinho, comer uma janta, comer uma porção, todo mundo junto. Nós não vamos num lugar bagunçado não, irmão, mas nós vamos num lugar onde o povo está lá, não é crente. Será que a gente é uma testemunha? Será que você ir almoçar num lugar que às vezes, um dia nós saímos daqui, né, para ir almoçar um domingo, no lugar aqui, no Saraiva, o Gilberto mandou para mim a localização, eu até ri da localização. Primeira coisa que tinha uma cerveja gelada na capa da localização. Eu falei: Gilberto, o que é isso, Gilberto? Quer derrubar o pastor? E a gente foi para lá, pastor Ismael, sentou, comeu um peixe, ficou todo mundo lá. Sabe, estava todo mundo, irmão, as famílias, o povo bebendo em volta. Para nós não tinha nada. Para nós a gente estava todo mundo lá sentado, comendo, falando das coisas de Deus, falando das nossas casas. E esse ambiente não mudou nada quem a gente era. E eu tenho certeza que as pessoas em volta olharam e falaram: pai, esse povo só pode ser crente, porque está aqui, está feliz, está divertindo, não bebe. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros. E precisamos nesses dias, irmãos, ser esses homens: Benaia, Natã, Salomão. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses homens, para a gente orar, para a gente ter um tempo de adoração, nesse primeiro culto que a gente fez aqui. Benaia, filho de Joiada, sumo sacerdote. Benaia, ele estava entre os valentes de Davi. Esse homem que, nesse último tempo, né, esse homem que teve com Davi, lá nos últimos dias da vida de Davi, quando os filhos se levantaram contra ele, a Bíblia fala sobre esse homem. Em 1 Crônicas 18:17 diz assim: e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Sabe quem era esse homem, Benaia? Benaia era um chefe da guarda pessoal de Davi. Davi tinha seus muitos guerreiros, muitos soldados, mas Benaia era um homem que conhecia a intimidade de Davi. Benaia era um homem que estava mais perto, que estava mais próximo. As pessoas viam o rei Davi que voltava da guerra, que arrancava suas vestes, pastor Ismael, e entrava com a arca da aliança celebrando. Mas Benaia era um homem que via Davi no dia mal. Davi, quando Davi tinha medo. Por quê? Porque Davi tinha medo. Davi confiava no Senhor, lógico, todo o coração, mas podia ter momentos que a fé de Davi podia estar abalada, pastor Ismael. Podia ter momentos da batalha que Davi acordava primeiro para orar, porque as batalhas não eram feitas em uma semana, as batalhas eram feitas em semanas, meses. Então em um dia eles estavam e vinha sobre eles um exército, e pela madrugada às vezes Davi acordava primeiro para orar. Benaia podia ser aquele que acordava e ia estar com ele, falar: meu Senhor, nós vamos vencer essa batalha, porque o Senhor é com a gente. Davi sabia que Deus era com ele, mas Davi, irmão, era um galeguinho, sardento, pequeno, devia ser fortinho, né? Eu penso, baixinho. Deus era com ele, irmãos, mas quando ele olhava as situações, os problemas, em alguns momentos, Davi podia ter medo. A Bíblia fala sobre Gideão, né? Sobre os exércitos de Gideão, quando Gideão vai separando ali os homens dele. Existia um homem, me foge o nome dele, que está com Gideão, e o sonho ele interpreta, ele é usado para encorajar Gideão. Eu acredito que Benaia era um homem desse, um homem que conhecia o rei, conhecia o sacerdote, conhecia o profeta, o adorador, o que entrou no Santos dos Santos e comeu do pão da preposição, irmão. Que homem amigo de Deus. Só que esse homem era gente. E aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê passagens da história de Davi. Só que Davi deve ter tido deprimido,
Davi deve ter dia que ele pecou, que ele rasgou as vestes. A gente vê o caminho de volta de Davi, do erro de Davi, são 12 anos até ele voltar ao reinado. Que parece, a história parece, cara, que ele fez besteira, pegou meia volta e voltou, igual os homens no caminho de Emaús, né? Foi encontrando Jesus. Não foi assim. Então, nesses momentos da volta da vida de Davi, Benaia, irmãos, estava ali do lado. Benaia foi aquele cara que, quando ele viu os filhos morrer, estava perto. Benaia foi aquele que, quando saiu do lado da Arca da Aliança, depois que ele manda ouvir a Arca da Aliança, por mais que Davi permitiu que Simei o apedrejasse, eu acredito, pastor Zimar, que Benaia estava perto. Benaia devia ficar olhando assim, Simei está apedrejando o rei mandou deixar, mas se tomar umas predadas, Maio, eu vou passar na frente, cara, esse é o meu rei, eu preciso estar lutando. Por mais que ele diz, não toque em Simei, esse cara precisa me apedrejar para que eu pague o que eu fiz. Eu não acredito que Benaia foi de longe falando, deixa apedrejar não, pastor. Eu acredito, pastor Fabiano, que ele foi perto. Ele falou, esse é meu rei, esse é o meu Senhor. Ele fez tudo isso, mas ele não muda para mim quem ele é pelos erros que ele teve. E muitas vezes na nossa vida as pessoas mudam para nós pelos erros que ela tem. E onde está Jesus nisso? Será que a pessoa, será que o Jean, ele serve para a igreja só porque toca teclado, irmão? E se ele não tocar teclado amanhã? Ele vai mudar alguma coisa? Não, ele é servo dessa casa. Vai tocar muitos anos, né, negão? Vamos tocar esse teclado aí muitos anos. Mas ele é filho de Deus, ele é amado de nós, a casa, a família. Se não for no teclado amanhã, vai servir o diaconato, vai servir alguma coisa. Não por quem ele faz, mas por quem ele é. E eu acredito, irmãos, que são dias que nós vamos precisar achar esses homens. Ele é um dos heróis de Moabe, um leão e uma cova no tempo da neve. Irmãos, Benaia matou um leão e uma cova no tempo da neve. Imagina, irmão, esse homem era um guerreiro, hein? Ele entrou numa cova, tinha um leão nevando, escorregando, e esse homem lutou contra esse leão. Ele lutou com um egípcio, com um cajado na mão, de uma grande estatura. Em 2 Samuel 23:20 diz assim: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu, e ele com um cajado arrancou a lança na mão do egípcio, e matou com a própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 poderosos. Às vezes, irmão, seu grande adversário não é o leão na cova, não é o gigante egípcio, mas é o seu problema. É aquilo que tem chegado na sua casa, é aquilo que tem chegado na sua família, é algo que você tem vivido. E aí, qual vai ser a nossa posição? É o que o pastor Fabiano disse. Nós vamos ser apenas sacerdotes que tocam a Deus, que aprenderam o coração de Deus, porque qualquer pessoa, irmão, converteu há mais de 2 anos, sabe só ter um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Qualquer pessoa que converteu há mais de 2 anos, sabe que se dobrar o joelho, irmãos, orar, chorar, o Espírito Santo vai vir, pastor Ismael. Ele vem, e não é pelo quanto você ora, é pelo quanto você se rende. Por isso que essa cultura de mulheres que oram mais, muitas vezes foi porque as mulheres tinham mais tempo. E às vezes o cara está no dia a dia, trabalha 8 horas, chega em casa, está cansado, menino, papagaio, periquito, janta. Desde chega um dia, a mulher está passando mal, ele tem que fazer alguma coisa para ela na casa, ajudar ela. Uma mulher que saiu para a rua para trabalhar às vezes, ou não, teve mal, ele tem que chegar em casa às vezes, fazer uma janta. Você faz janta, pastor? Faz janta lá em casa também. Tem 3 filhos, mas ele precisa arrumar um tempo para estar na presença do Senhor. E se o pastor Fabiano, depois de tudo isso, irmão, de estar com os 3 filhos, de ter cuidado da pastora Jussara, que passou um tempo, fez uma cirurgia, ele vai estar com o Senhor, irmão, e ele dorme, o Senhor se agrada do esforço que ele teve de estar com o Senhor, do Senhor não ser o que sobra. O Senhor olha e fala: peraí, meu filho, eu vou te falar quando você dorme, porque a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dorme. O Senhor visita o pastor Fabiano e dá direções para ele, e conta segredos para ele, e ensina como fazer algo para um casal da igreja, quando ele vê o esforço de um homem posicionado a ser o que Deus quer que ele seja. Sabe, quando a gente olha esses homens que Benaia matou, essas grandes guerras,
Ele é um dos 3 valentes, um dos 3 poderosos, um dos maiores exércitos. Davi está entre os 3, mas porque não só pelos dons, pela lealdade, pela simplicidade, pelo coração, pela humanidade. Benaia foi comandante do exército de Salomão. Então aqui nós estamos falando que ele não está mais só com Davi. Ele viu o templo de Davi, ele viu a consagração de Salomão, e agora ele está servindo Salomão, Gilberto. Davi se foi, ele não é mais um garoto, ele já é um cara mais velho, já é um homem que já não tem mais aquele vigor físico, mas ele não só serviu o pai, ele serviu o filho. Então se amanhã o pastor Fabiano não estiver aqui mais, eu não tenho só aliança com ele, eu tenho com o Arthur, eu tenho com o João, eu tenho com todos esses meninos. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Sabe, você vai parar para ver a história em 1 Crônicas 1:27, 1:7-5 diz assim: o terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Aqui está falando quando ele servia Salomão. Quando Davi, irmãos, está com Salomão, ele diz para Salomão: Salomão, você já és tu homem, né? Viva isso. Mas Davi deixou direções a Salomão, decisões que Salomão não podia fazer. Quem precisou fazer? Benaia. Olha o que a Bíblia fala em 1 Reis 2:25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele e de todo modo morreu. Sabe o que aqui Benaia faz? Benaia mata Adonias. Em 1 Reis 2:29 diz assim: e disseram o rei a Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, eis que está junto do altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, e disse: vai e arremete sobre ele, quer dizer, mata ele. Sabe, essa aqui foram as instruções que Davi deixou para Salomão. Davi falou para Salomão assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, eu soube lidar com Joabe, você não vai saber, mata ele. Isso que Davi fala para Salomão. A Bíblia não fala com essas palavras diretamente, mas Davi está dizendo: Joabe, foi um homem, um dos maiores homens chefe de exército que eu tive. Quando precisou entrar em Jerusalém, na muralha de Davi, eu disse assim: o primeiro que entrar nesse lugar será chefe de todos. O primeiro que entrou foi Joabe. Por quê? Porque Joabe era um homem que andava segundo os próprios interesses, segundo a própria vaidade. Era um guerreiro, irmãos, que fez coisas tremendas para Davi, mas também fez muita coisa que Davi não falou. Uma delas: não mate Adonias, não mate Joabe. E ele vai e mata. Ele fez coisas, querido, que entristeceram, mas existia um guerreiro, um homem leal, que era quem? Que era esse Benaia. Olha o que ele faz em 1 Reis 2:44. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu e toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste com Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reinado de Salomão. Davi disse a Simei: não matem Simei, deixe Simei. Então, no passar da vida, Salomão dá uma direção a Simei, que ele ficasse só em uma região e não saísse dali. E um dia Simei sai. Simei desobedece às ordens do rei. E quem Deus tem que usar mais uma vez na história? Benaia. Todos aqueles que foram contra Davi, que Davi não permitiu que morresse, se levantaram contra Salomão: Adonias, Joabe, Simei. E quem foi o homem certo para o momento certo? Benaia. O pai já não estava mais ali, Alexandre. O pai tinha ido, mas a lealdade desse homem, não só ao pai, mas ao filho, guardou um reinado, guardou a direção, guardou o povo de Israel. Então esse homem, que ele não está na história à toa, ele não está entre os 3 maiores de Davi à toa, Leandro. Ele está porque ele era um homem de honra. Sabe que nós precisamos entrar nesses dias, irmãos, de verdade, homens de honra, homens que têm uma palavra aqui, que tem uma palavra fora daqui, que tem uma palavra dentro de casa, que passa confrontos dentro de casa, mas está sempre dizendo: me ajuda,
eu não vou conseguir sozinho. Tem coisas que eu vivi como eu estou vivendo com o Judá, que o Alexandre já viu com o Kevin, que o pastor Fabiano já viu, que o pastor com os filhos deles. Por quê? Porque meu filho tem 3 aninhos. E se um dia eu não souber o que fazer, eu vou dizer aos meus amigos: Alexandre, como é que foi, cara, com o Kevin, da cidade? Como é que era? Pastor, é assim, assim. Faz assim. Sabe o que eu vou parar para ouvir? As pessoas que passaram antes de mim, porque a Bíblia fala que na multidão de conselho há sabedoria. Nós vamos precisar, irmãos, ouvir uns aos outros, porque se nós não ouvirmos aos outros, nós vamos ser só um encontro religioso e não vamos ser uma igreja, porque uma igreja é uma família, e uma família conhece as fraquezas, conhece as limitações. Eu sempre digo, irmão, para esses meninos que saem da casa de recuperação, que vêm das drogas, eu falo: você tem que congregar numa igreja onde o pastor sabe que você era um ex-noiado. Irmãos, porque o cara vem da clínica, mas numa aparência, irmão, falando em línguas. Ele ficou 6 meses só orando, não pagou um boleto. 6 meses, sem conta de energia, sem conta de água, sem uma mulher para molar ele. Irmão, se um cara desse estiver cheio de Deus, ninguém mais tá, ué. 0 boleta, ganhando roupa, ganhando sapato, ganhando perfume. Irmão, ele está cheio de Deus, mas o que falta às vezes nele? Caráter. E quem vai balizar o caráter desse cara? Alguém, irmãos, que sabe quem você era, que sabe a sua fraqueza, que sabe a sua limitação, que fala: eu tenho problema com bebida, então me ajude a não beber. Eu tenho um problema com cigarro, me ajude a não fumar. Eu preciso vencer esse vício. E às vezes, irmãos, o cara vai indo, amanhã fuma um cigarro. E aí o cara pensa que vai morrer, irmão, quer morrer, quer suicidar. Não estou aqui para defender o pecado, mas você tem que ser a pessoa, chegar e dizer: rapaz, eu estava 8 meses sem fumar e eu fumei. Vou falar para o pastor Fabiano, ele vai falar: quanto tempo você ficou? 8 meses? Então agora você vai ficar 8 anos, irmão. Vamos levantar aqui, me dá a mão, vamos caminhar mais um pouco. Porque não é esse cigarro que vai te parar, é o que você quer daqui para frente. Pega na minha mão, cara, vamos avançar, estamos juntos à batalha, vamos orar por você. Chega mais 2 irmãos de honra e digo: vamos orar pelo irmão aqui, vamos fazer um jejum para a vida dele, porque junto nós vamos tirar esse irmão dessa situação. Isso que é honra. Honra não é com Davi, não. Honra é uns com os outros. A gente honrar, irmão, quem paga as contas da gente, um chefe, né? Se eu sou funcionário do pastor Ismael, eu honro demais o pastor Ismael, ele paga a minha conta, né, irmão? É honra ou interesse? Isso aqui é honra ou puxar saco? Mas será que eu vou honrar as demais pessoas, que todos nós somos funcionários do pastor Ismael? Será que isso é um caráter de Cristo? Em 2 Samuel 23:8 diz assim: estes são os nomes dos poderosos de Davi. Teve Josebe, Bassebete, filho de Taquimoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o Enzita, que se opuseram a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Auei, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando procuravam os filisteus que ali se juntassem à peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e os feriu os filisteus, até lhes cansar a mão e ficar com a mão na espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo juntou dele, somente a tornar o despojo. Irmão, esse homem lutou tanto pelo Davi, que a espada dele virou uma só com a mão. Esse homem guerreou tanto, Leônidas, que eles não separavam mais a mão dele da espada. Sabe o que é isso, irmão? Sangue, cartilagem, né? Pregou, porque uma luta no sol, debaixo de um sol quente, irmão, derretendo a sua mão. Quando acabou a guerra, a espada do cara estava pregada. Esse cara não abaixou a espada de nenhum. Nós vamos de verdade, irmão, levar uma pata por Deus, por homens de honra e uns pelos outros. Isso é ser honra. Esse homem, para mim, irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei dias meditando isso aqui, sabe? Eu fui buscar, eu fui estudar, eu falei: peraí, mas então a espada do cara colou na mão dele. E quanto tempo demorou para soltar? Não sei, irmãos. Ele pode ter que dormir com a mão na beira do rio, né? Até essa espada soltar. Mas essa era a força e a lealdade que esse homem tinha Davi. E depois dele Samé, filho de Agé, o Aririta. Quando os filisteus se juntaram na multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois,
se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram no mesmo tempo da cega, foram com Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refraim. Davi estava então no lugar forte, e sua guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Sabe o que está dizendo, irmão? Depois de um dia de batalha, depois de muitas coisas, esses caras sentaram, e o rei Davi disse para eles assim: rapaz, o dia foi bom, né? Um deve ter falado assim: estou com vontade de comer uma picanha. O outro: rapaz, queria estar na minha casa. E o rei falou assim: quem me dera tomar da água. Olha o que a Bíblia fala. E teve, verso 15: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram da água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Irmãos, esses caras fizeram uma loucura, Ricardo. Esses caras passaram no meio dos filisteus de madrugada. 3 homens levantaram escondido, ouviram o que o rei queria, passaram, irmãos, do meio de tudo ali, beberam da água e levaram ao Senhor. Irmão, eu penso quando Davi dessa água, falou: meu Senhor, nós trouxemos essa água para o Senhor. Davi não teve coragem de tomar água. Davi derramou essa água em sacrifício ao Senhor. Verso 20: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes de Moabe, e desceu ele e feriu o leão no meio da cova, no meio da tempo da neve. Também feriu o egípcio. E aqui fala novamente sobre essa história que nós lemos, né? Davi vai mais uma vez afirmar a história desse homem. E por que, irmãos, esses homens faziam a diferença? Pela lealdade a Davi. Sabe, quando a gente para ver, né, o que o pastor dizia, Fabiano dizia sobre Davi, sobre um homem de mãos para peleja, dedos para peleja e mãos para guerra. Davi nunca venceu guerra nenhuma sozinho. O Senhor era com ele, mas ele tinha pessoas que também eram com ele. E um desses homens que fala de Natã, conselheiro, o profeta, aquele que pôs o dedo na cara de Davi e falou: Davi, esse homem é você. Aquele homem que chegou a Davi e contou uma história, irmãos. Para quê? Para levar Davi ao arrependimento, né? Pastor Luiz Hermínio diz que Samuel ungiu a cabeça e Natã ungiu o coração de Davi. Levou o homem de volta ao lugar, ao reino de Deus, ao lugar que ele era só um pastor, Eric. E quando esse tinha uma ovelhinha, ele trouxe o juiz e ele falou: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então Davi rasga suas vestes, tranca. E qual foi a posição de Natã? Eu creio que foi chorar pelo rei. Quando Davi se tranca ali, irmãos, rasga suas vestes, se arrepende. Eu creio que todos os dias Natã orava e dizia: meu Senhor, meu Deus, toca o rei, muda a vida do rei, levanta o rei. Eu acho que quando Davi tem a notícia que o filho estava doente, a Bíblia fala que Davi tranca, né? E vai chorar pelo filho. E quando ele sabe que o filho morreu, irmãos, ele levanta, coloca uma mesa e diz: eu fiz o que eu podia fazer. Irmão, a mãe nunca vai entender isso. A mãe não vai entender isso. Mãe nenhuma entenderia isso. Mas o rei entende que ele fez o que devia fazer. Eu tenho total certeza que Natã estava sentado nessa mesa, pastor. Natã estava com Davi. Natã, o conselheiro, o amigo, o profeta, disse: meu rei, esse é o Senhor. Você cometeu erro, agora o meu Senhor vai te levantar novamente. E você vê, irmão, a simplicidade de Natã, que nesses dias em que Salomão vai ser ungido rei, Natã está ali, né? O ancião, o profeta mais velho, está ali, e eles vão até eles, dizendo a Davi: Davi, você precisa ungir Salomão como rei.
Então eles vão pegar um óleo e derramar sobre Salomão. Mas quem unge Salomão? Zadok. Não foi Natã. Sabe, porque Natã via que os dias dele já estavam passando. Ele via a lógica de ungir Salomão seria Natã, o profeta mais velho, aquele que mais teve com Davi. Mas Natã, um homem aliado, um homem leal a Deus, já olhou com olhos do rei, olhou, Zadok vai ser o sacerdote, e Zadok vai caminhar com Salomão. Zadok, unge você ele. Sabe quem são esses homens, irmãos? Homens que vão dar lugar para outro. Como eu sempre falo, irmãos, eu sou pastor do Mevan. Deus deu a igreja para pastor, não sou pastor da igreja. Quer dizer, eu sou um pastor na igreja. A igreja não é minha, irmãos. A igreja não é do pastor Douglas, não é do pastor Fabiano, a igreja é do pastor Ismael. A igreja é do Senhor. Então, se amanhã, irmãos, eu precisar passar e dizer: Eric, chegou o seu tempo, eu vou passar, cara, e vou dizer: agora tu vai pastorear essa casa. Estou aqui com você, vou levantar as mãos, estou do seu lado. Pastor Humberto, mas se eu errar, nós estamos juntos nos seus erros. Mas se eu não souber o que fazer, nós vamos estar do seu lado. Quando você tiver uma dúvida, venha nos mais velhos, em pastores, em amigos, naqueles que já estão com a gente há um tempo. Nós vamos te servir. Será, irmãos, que de verdade a gente vai ser essas pessoas? Eu acredito, irmão, porque eu conheço vocês que estão aqui. Mas nós vamos precisar ser um modelo para que outros que cheguem aqui, que não estejam com esse coração, Leônidas, se constranjam e digam: eu preciso disso. Eu preciso ser tocado na minha intimidade, eu preciso ser transformado. Comece a olhar. Eu sempre digo, irmãos, que a igreja são famílias. E quando a gente ora aqui, a gente vê os mais velhos, vê os mais jovens, vê os pequenos. Esses pequenos, irmãos, têm que ter uma referência dos mais velhos, dizer: eu quero ser isso. Hoje eu sou pai do Judá. O Judá não podia existir, o Moreira não podia ter filho, mas eu sempre me senti pai de todas as crianças que estavam aqui. Sabe por quê? Porque essas crianças olhavam para mim. Essas crianças olhavam para mim fazendo coisas, olhavam para mim servindo na igreja, olhavam para mim lavando a igreja, olhavam para mim pregando na rodoviária, olhavam para mim aqui às vezes tirando uma oferta. Então eu sabia que eles olhavam para mim e me tinham como um exemplo. Então às vezes não eram meus filhos biológicos, mas eu sempre os vi como filhos espirituais. E dizia: eu sou responsável por esses meninos, eu não posso me perder, porque se eu me perder, amanhã um menino desse vai me ver aí perdido e falar: pô, cara, Humberto era um cara legal na igreja lá, se perdeu, peraí, vou me perder também. E a Bíblia fala que Deus vai cobrar de nós, o Senhor vai cobrar de nós, né? As igrejas não falam isso, mas a Bíblia fala que Deus vai cobrar, ai daquele que se perde por um de nós que desvia. Então, se o Jean se perder, irmãos, e alguém se perder porque o Jean se perdeu, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado do Jean. Isso não se fala, porque se fala: vem que Deus te dá a vitória. Mas isso é uma responsabilidade que nós precisamos ter nesses dias. Amém? Vamos orar? Fica de pé, vamos orar.